Olá, sejam bem-vindos ao canal Old Players. Eu sou o Simon e vou estar falando um pouco sobre o hardware do TK-85, mostrando como ele funciona, como diagnosticar problemas e o que a gente pode fazer para melhorar nossos queridos TKs. Eu tive um TK-85 quando eu era adolescente e com o tempo ele apresentou problemas que eu tive que arrumar, coloquei algumas coisas a mais nele. E há alguns anos atrás eu resolvi procurar um TK-85 que estava em condições melhores. E achei no Mercado Livre um TK que o proprietário disse que estava em perfeito estado de funcionamento. A única coisa que ele tinha era um risco minúsculo aqui no teclado, quase não se vê. Então resolvi comprar o computador. E quando ele chegou aqui, eu fui ligar na fonte do meu TK de antigamente e ele deu só tela preta. Então, com essa série de vídeos, nós vamos estar vendo como é que a gente pode fazer para estar consertando o TK, descobrir o que está acontecendo, aonde que está o defeito e assim por diante. E para isso, nós vamos usar algumas ferramentas. Bom, primeiro de tudo, eu preciso do esquema do TK-85. Uma outra coisa que eu vou estar usando é o multímetro. A gente usa ele para medir tensões, e resistências, por exemplo. Esse aqui eu comprei numa loja de material de construção, então não precisa ser um multímetro super sofisticado, ele não é muito caro. Uma outra coisa que a gente vai estar usando é um osciloscópio. O osciloscópio ele serve para a gente medir sinais dentro do computador, de analisar sinais dentro do computador. Um computador digital, geralmente, ele vai ter dois tipos de sinais. Eu vou ter um sinal 0, que corresponde a 0 volts, e eu vou ter um sinal 1, que corresponde a 5 volts. Em alguns lugares, nós vamos ver outros tipos de sinais, por exemplo, na saída de vídeo ou na entrada de fita cassete, mas o funcionamento dele internamente, eu vou ter só esses dois sinais. Eu tenho aqui um osciloscópio USB, é um Hantek 6022. Ele tem dois canais de entrada e eu posso medir sinais com frequências de até 20 MHz. A especificação do osciloscópio, geralmente ele fala quantos canais ele tem e qual que é a frequência máxima que ele trabalha. Quanto maior for a frequência e maior o número de canais, mais caro vai ser o osciloscópio. Neste caso aqui, esse osciloscópio USB, trabalhando com até 20 MHz, é o suficiente para a gente analisar sinais dentro do TK-85. Aqui dentro a gente só tem sinais que vão até 6,5 MHz. Então eu não vou ter problemas com isso. Este aqui eu comprei na internet, ele custou aproximadamente 600, 700 reais na época. Hoje eu acredito que o preço está em torno do mesmo. E é um osciloscópio simples, ele já vem com um software para você trabalhar com ele, mas eu achei o software dele um pouco deficiente, tinha alguns recursos que eu não gostava. E eu uso um outro software chamado OpenHantek, que a gente vai ver daqui a pouco ele funcionando. Uma outra coisa que eu fiz baseado em cima do esquema, que a gente vai consultar bastante, é uma listagem com as pinagens do Z80, que é o processador do TK-85, e eu também fiz uma listagem com as pinagens do circuito de memória, dos chips de memória, que é a falha mais comum que você encontra nos computadores do TK, da linha do TK hoje em dia. Mas a gente vai começar aqui com os sinais do Z80. Bom, indo aqui para a bancada, esse aqui é o meu TK da época, ele tem alguns problemas no teclado, ele não tem o botão 0, jogando o pulo do sapo, um amigo meu acabou arrancando a tecla 0 da borracha. Então eu consegui usar ele enfiando o dedo no buraco aqui e apertando a membrana do teclado diretamente. Mas depois de um tempo o teclado parou de funcionar e aí eu adaptei no TK um teclado de PC, esse teclado aqui. Os circuitos são completamente diferentes. Então eu abri o teclado do PC, cortei todas as trilhas do circuito impresso e refiz a fiação seguindo o mesmo circuito do TK. Para abrir o gabinete do TK são 4 parafusos embaixo e aí solta essa parte aqui de cima. Na parte de cima nós temos uma placa de metal que é colada. Embaixo da placa de metal nós temos uma borracha
aonde estão impressos as teclas. Tem algumas teclas aqui no meu que de tanto uso eles acabaram ficando apagados. Esse aqui é o Shift, o New Line também, ele está completamente preto, não dá para ver. E embaixo dessa membrana aqui, dessa borracha, nós temos a membrana do teclado. Essa membrana, ela costuma dar problemas na dobra que tem aqui dentro. Esse aqui você pode ver que ele está cortado bem curtinho. Esses fios eles eram mais compridos. Um dos problemas é que com o tempo o plástico ele resseca e fica mais frágil. E aqui dentro do TK nós temos um circuito de regulagem de tensão que acaba esquentando muito e deixa o TK muito quente, que ele tenta irradiar o calor com esse dissipador aqui de alumínio e a fita do teclado fica bem em cima. Então, com o tempo, ele vai acabar ressecando e trincando a membrana do teclado. Aí ele para de funcionar. Bom, olhando aqui a placa de circuito, nós podemos ver algumas coisas. Esse aqui é a placa de um dos primeiros TKs que saiu. Ele tem algumas pequenas diferenças em relação aos TKs mais recentes. Algumas das diferenças são, ao invés de usar capacitor eletrolítico, eu tenho aqui capacitores de disco cerâmico que foram usados. Aqui em cima eu tenho a conversão para chavear o vídeo. Então eu tenho o vídeo normal, letras pretas em cima de um fundo branco e letras brancas em cima de um fundo preto. Olhando o circuito aqui, a gente já pode ver algumas coisas. Nós podemos ver um chip grandão aqui. Esse aqui é o processador, o Z80. É o maior chip que tem dentro do TK85 e ele tem 40 pinos. Depois nós temos dois outros chips maiores, que são a memória ROM, que contém o sistema operacional e o BASIC, e nós temos uma outra memória EPROM, que contém o High Speed e as funções de armazenamento. A EPROM ela tem uma janelinha de quartzo em cima, por onde ela pode ser apagada com luz ultravioleta. Algumas pessoas tampam a janelinha com um adesivo, mas como isso fica dentro do TK85 e é difícil a luz solar entrar lá dentro, ou uma luz ultravioleta entrar lá dentro, não tem tanto problema assim. Outra coisa que a gente pode identificar aqui é essa caixinha de metal que está um pouco oxidado nesse TK de 40 anos praticamente. Aqui dentro o sinal de vídeo ele é convertido num sinal que pode ser captado num televisor comum no canal 2. Depois nós temos a entrada do fita cassete, nós temos a saída para gravar programas em fita cassete. Aqui do lado a gente tinha antigamente nesse computador o conector do joystick, mas os fios acabaram quebrando com o tempo e eu não tenho mais. Nós temos um conector de expansão aqui. Escondido atrás do dissipador tem o lugar para uma saída de som. O computador nunca saiu de fábrica com uma saída de som, mas na placa existe espaço para colocar alguns chips que podem ser usados para gerar som no TK85. Isso é um possível projeto futuro para a gente mostrar aqui. E depois eu tenho a entrada da fonte de alimentação, o último conector aqui, escondido atrás do dissipador. Aqui na frente eu tenho 8 chips que são iguais, que são os chips de memória. O TK85 ele foi vendido em dois modelos, o modelo de 16K e o modelo de 48K, que na verdade usava 64K de memória, mas não conseguiria usar 64K de RAM, porque os dois chips aqui com o sistema operacional e o High Speed, eles ocupam uma parte dessa memória. Nesse caso aqui, esse computador ele está com 8 chips de 16K bits cada um. Como é que funciona isso? Bom, um byte ele é composto de 8 bits. O que eles fizeram? Eu tenho o bit 0 que vai para uma memória, o bit 1 vai para outra memória, o bit 2 vai para outra memória e assim por diante até o bit 7. Então, com isso, cada memória tem 16K bits, como eu multipliquei por 8, é o mesmo que a gente ter uma memória para o processador, é a mesma coisa que a gente ter uma memória de 16K bytes. Okay? No caso do modelo de 48K, essas memórias são substituídas
por memórias de 64K bits, são 8 memórias de 64K bits, e a gente precisa também mudar alguns jumpers na placa. A gente vai ver isso num vídeo sobre como ampliar a memória do TK85. Bom, voltando aqui no esquema, nós podemos ver uma correspondência com os componentes que a gente viu lá. Nós temos aqui do lado esquerdo o Z80, que é o processador, onde eu tenho a maior parte das conexões. Nós temos aqui as duas memórias, aqui a memória do sistema operacional e a memória do high speed. Aqui em cima nós temos 8 memórias em paralelo, que são cada um com 1 bit. Aqui no esquema eu tenho desenhado a configuração, serve tanto para 48K quanto para a versão de 16K. E aqui ele está mostrando um dos jumpers que precisa ser alterado se você mudar o tamanho da memória. E aí no esquema também temos aqui embaixo a parte que gera o clock. Clock é a pulsação do processador. É um sinal que sincroniza o funcionamento do interior do processador. A gente pode pensar nele como se fosse a batida do coração do TK85. Nós temos aqui em cima o circuito do teclado, com os dois conectores do teclado. Voltando aqui para baixo, nós temos a entrada do fone de ouvido para ler programas de fita cassete. Esse circuito que está aqui, geralmente não tem no TK. É ligado um fio direto, mostrado por essa linha pontilhada. Embaixo aqui nós temos o circuito que gera o slow. Então, para eu conseguir ver a imagem do computador enquanto ele está processando. Aqui na frente nós temos a saída para gravar programas em fita cassete. Um pouquinho acima e até o meio aqui nós temos todo o circuito que gera o sinal de vídeo para ser ligado no televisor. Aqui no meio nós temos a parte de som, que não vem instalado normalmente no TK. Tem um espaço na placa, mas ele nunca saiu de fábrica com isto. E aqui em cima nós temos um circuito que é usado para gerar algumas tensões diferentes para o circuito de memória de 16K. Bom, voltando aqui para a bancada, eu virei o meu TK para a gente ver o fundo dele. Eu estou com o plug da fonte aqui, da fonte original da microdigital aqui. Eu vou colocar o multímetro em tensão corrente contínua ou pulsante, que é esse V com uma linha reta aqui. Esse outro V que temos aqui é para medir corrente alternada. Coloquei na faixa de 20 volts. E agora eu vou ligar a fonte e medir o quanto que eu tenho aqui no pino. Sempre faz isso antes de você ligar uma fonte desconhecida numa placa de computador antigo. Então, se eu pegar aqui o plug e colocar o preto na parte grande do pino e o vermelho na ponta, eu vou ter lá no multímetro 15,8 volts. Mas a fonte aqui está falando saída 10 volts. Por que está dando quase 16? Bom, para começar ele está sem carga. Então eu vou desligar a fonte de novo. Eu vou ligar o plug aqui no computador e eu vou ligar a fonte. Se a gente medir de novo, ó, terra, eu posso usar o dissipador de calor aqui e medir aqui no pino que vem da fonte, eu tenho agora 11,9. É porque quando o TK está conectado na fonte, ele gera uma carga em cima e cai essa tensão. Tá? 12 volts é um pouco alto, vamos dizer, mas não é problema para o regulador de tensão. O regulador de tensão ele aceita tensões de entrada de tipo 35, 40 volts no máximo. O regulador de tensão é esse chip preto aqui, e ele está ligado num dissipador, porque toda a diferença entre a tensão que está entrando e a tensão que ele está gerando aqui, regulando, toda essa diferença ela é dissipada na forma de calor. Aí esquenta esse dissipador de alumínio aqui. Depois de algumas horas, você consegue sentir a
a carcaça do TK bem quente. E tinha piadas na Inglaterra que dava para fritar um ovo em cima do ZX81, que é o computador no qual o TK85 foi baseado. Bom, vamos ver então se está funcionando o regulador de tensão. Isso seria o primeiro passo para a gente dar uma olhada para ver se o computador está ok ou não. Então, com a ponta de prova preta no dissipador, eu vou medir aqui aonde ele está falando 5 volts. Então, colocando aqui aonde fala 5 volts, está mostrando lá no multímetro 12,33. Opa, isso aí está errado. O que acontece? Bom, se a gente olhar o datasheet do regulador de tensão, nesse caso aqui é o LM7805, a gente vai ver que o pino de lá, o pino da esquerda, é o pino de entrada dele. Então, isso aqui é a mesma voltagem que eu tenho aqui no plug. Só que no silkscreen está colocado incorretamente 5 volts. Terra é o pino do meio e o primeiro pino de cá é o pino onde eu tenho a saída. Então, se eu colocar a ponta de prova no pino de cá, vamos ver. Opa, isso aí está muito melhor, 4,93 volts. Ok? Silkscreen aqui está errado. Uma curiosidade que eu não comentei, a Microdigital ela tinha muito medo dos concorrentes copiarem o circuito. Então, era prática comum eles rasparem os chips aqui com uma chave de fenda, e aí você não consegue ler qual que é o tipo do chip, para não poder copiar o circuito. Bom, e no próprio esquema da Microdigital, e nesse esquema aqui que o Danjovic refez e está disponível na internet, você tem a especificação de todos os chips. Eu passei a limpo numa planilha aqui qual que é a especificação de todos eles, de acordo com o número do IC. Então, por exemplo, IC1 é um Z80. O IC8 é um 74LS157N. E assim por diante. Voltando aqui na bancada, uma coisa que a gente pode fazer para começar é checar se a alimentação está chegando em todos os chips. Então, para isso, a gente pega o datasheet de cada chip e vê qual que é o pino de alimentação. Se a gente olhar aqui na planilha, o pino do Z80 de alimentação é o pino 11. Bom, os pinos nos chips, eles são numerados de acordo com uma marcação que tem no chip. Geralmente é um corte em sinal de meio círculo que fica numa das extremidades. Essa extremidade, se você olhar para o lado esquerdo dele, o corte para cima, do lado esquerdo é o pino 1. O Z80 tem 40 pinos, então eu tenho o pino 1 ao pino 20, e depois pula por outro lado, eu tenho o pino 21 voltando para o pino 40. Então o primeiro pino fica do lado esquerdo do corte e o último pino, pino 40, fica do lado direito. Então, olhando aqui na bancada, eu acho que dá para ver o corte aqui do lado, está bem aqui. Vou tirar o dedo. Então nós temos o pino 1 até o pino 20, pula para o outro lado, eu tenho o pino 21 até o pino 40. Tá? A maioria dos circuitos, eles são desenhados para que os recortes nos chips ficam sempre virados para o mesmo lado. Então, todo chip do TK, o pino 1, ele é virado para o fundo do computador. Como é que eu faço para medir, então, se está chegando tensão no processador? Bom, a fonte aqui está ligada ainda, eu vou ligar o negativo aqui no dissipador e eu vou contar os pinos aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E se eu colocar aqui a ponta de prova em cima, eu tenho 4,91 volts chegando no processador. Isso quer dizer que ele está recebendo alimentação. Para funcionar, o Z80 ele precisa receber o sinal de alimentação e precisa receber também o sinal de clock. Mas o sinal de clock, a gente vai precisar do osciloscópio para analisar ele e ver como é que está. Bom, osciloscópio conectado, vamos começar a analisar alguns sinais dentro do TK. O primeiro deles foi a alimentação, a gente viu no multímetro. Agora vamos dar uma olhada no clock, a pulsação do computador.
Então a ponta de prova do osciloscópio está aqui. Eu liguei o Terra no dissipador de calor. O pino de clock é o pino 6, então eu vou encostar a ponta de prova no pino 6 do processador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo um sinal bem estável aí. Deixa eu colocar no centro, mais ou menos aqui. Você vê que é uma onda, vai subindo e descendo a uma frequência de 3,25 MHz. Está aqui embaixo no canto direito embaixo. Então nós temos sinal de clock chegando no processador. Próxima coisa que a gente pode verificar é o sinal de reset. Enquanto o sinal de reset estiver em 0, o processador fica travado e não executa nenhum programa. Eu vou dar uma olhada agora no pino. O pino é 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então o pino do reset é este pino aqui. E eu vejo que ela está com um nível alto. Se eu desligar a fonte do TK, ele vai para 0. E se eu ligar, ele sobe lentamente, um pouco mais lentamente, até chegar nos 4,76 volts que está indicando aqui. Se a gente comparar isso com o sinal de alimentação, a gente vai ver que o sinal de alimentação, pino 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está no pino 11. Se eu ligar, você vai ver que instantaneamente ele vai para o sinal 1, desligado, ligado. E o reset, ele vai para o nível 1 um pouco mais lentamente. O porquê disso? É porque a gente quer que o processador fique em reset até que a alimentação de todos os circuitos integrados esteja estabilizado. Então tem uma pequena pausa aí de talvez 1 segundo antes de liberar o processador para processar. Se a gente olhar aqui no pino 7, nós temos uma linha de dados. Olhando aqui no na nossa planilha, a gente vê que o pino 7 é o D4. Vamos ver como é que fica isso no osciloscópio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não sei se isso aí vai aparecer legal na captura, mas deixa eu diminuir um pouquinho aqui a base de tempo. Nós temos um sinal aí que fica oscilando entre 1 e 0. Isso é um sinal normal para dados. O processador está executando, ele está buscando dados na memória. Mesmo que eu não esteja fazendo nada, o processador está sempre fazendo alguma coisa. Esse aqui é o pino 7, que é o D4. E vamos ver então o D3, que é o pino seguinte, pino 8. D3, mesma coisa, eu tenho dados, isso aí está legal. Próximo pino é o D5. Então, olhando o D5 também está legal. Vamos para o próximo pino, que é o D7. Desculpa, D6. D6 também está legal. E aí nós temos a alimentação, que vai estar sempre em 1. Depois nós temos o D2, que vai estar oscilando também. Seguido do D7, D0 e por fim o D1. Ok, todas as linhas de dados do computador parece que estão funcionando. Esse aí é o tipo de sinal que eu esperaria ver num processador que está executando um programa. Mas como eu falei, esse TK85 que está aqui, ele é um TK85 que está funcionando. Então a gente está dando uma olhada no sistema e vendo ele em funcionamento normal. Depois nós vamos comparar isso com o TK85 que não quer ligar, que só dá tela preta, ok? Um detalhe que às vezes pessoas que pelo menos ligaram TK numa TV antiga perceberam é que quando você liga o TK a primeira vez, ou quando você liga o TK, a tela fica preto por alguns segundos e depois aparece a tela branca e por fim surge o cursor lá embaixo no canto. Vamos analisar então para ver o que o processador está fazendo, o que o TK está fazendo enquanto está com essa tela preta. A primeira instrução que é executada quando liga o Z80 é a instrução que fica no endereço 0 da memória. E aqui eu estou vendo que ele dá esse Alt FD, A.
Esse comando é para desligar o modo slow do computador e ficar só em fast. Depois disso, ele carrega um valor bem grande, FE/FF, no par BC e salta para a rotina em 03CB. 03CB é a rotina do comando new, que limpa a memória. Então a primeira coisa que o new faz, ele pega o que estava em BC e transfere para o par HL. E aí ele vai contando na memória de cima para baixo, ou seja, de FE/FF, que está aqui, até 3FFF, que é onde termina a área de RAM e começa a área de ROM. E ele vai contando para trás e vai salvando em todos os bytes o valor 02. A hora que ele chega em 3FFF, ele aborta o processo e aí começa a fazer o contrário. Ele começa a olhar o conteúdo da memória e vai subindo enquanto ele estiver achando um 02. Por que isso? Se eu tiver no micro que tem 16K, na hora que eu chego no endereço 7FFF, vai acabar a memória. E o byte seguinte vai ser uma cópia do sistema operacional. Se eu tiver um micro de 48K, que tem os chips de 64K instalados, eu vou chegar no 7FFF e eu vou continuar lendo dados da memória. Eu tenho a memória instalada para esses endereços. Dessa forma, eu vou voltar até chegar de novo no FE/FF que tinha aqui no começo. Então, enquanto está na tela preta, a gente está fazendo um teste na memória. Primeiro a gente coloca 02 em todos os endereços, depois a gente vai lendo para ver até onde eu acho o 02. Com isso eu consigo descobrir qual que é o tamanho da memória dentro do TK. Ele não é um teste muito compreensivo, porque eu só estou testando um bit da memória. 02 em binário é 00000010. Então eu estou só testando aquele penúltimo bit para quem conta da esquerda para a direita. Na verdade, seria o segundo bit, né? Com isto, se tiver falha em outros bits da memória, o TK não vai reconhecer isso e vai pensar que está tudo ok. Isso pode causar problemas porque o TK precisa da memória para gerar o sinal do televisor. A gente viu bastante coisa aqui nesse vídeo. Eu não vou esticar muito mais, eu vou deixar mais informações para os vídeos seguintes, para não ficar um negócio muito cansativo, tá? Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês no nosso próximo vídeo também.